Muito bem, senhores, voltamos para trazer tudo o que aconteceu na 22ª reunião extraordinária do Consup, que aprova o regulamento eleitoral para as eleições para reitor. No nosso último vídeo, a gente havia deixado aqui algumas críticas com relação à minuta que foi encaminhada para a comunidade. Essa minuta foi encaminhada posteriormente para o procurador. Lá tivemos grandes avanços com o procurador, uma vez que ele recomendou que fizesse uso do e-mail institucional como uma ferramenta de campanha. E daí a gente não precisou mais se preocupar com este item e dali para frente como foi que a gente procedeu? A gente pegou todas as nossas ideias, colocamos para dentro de um e-mail, encaminhamos para todos os conselheiros para que eles tomassem conhecimento prévio, estudassem a nossa proposta e fizessem as críticas que julgassem necessário. Senhores, esse e-mail vai estar disponível na descrição do vídeo. É fundamental que vocês leiam, porque eu não vou ter tempo de explicar todos os 6 pontos novamente. Então, é de fundamental importância a leitura desse e-mail que vai estar na descrição do vídeo. Bem como a própria reunião, que também vai estar disponível na descrição do vídeo. Tá? Ah, Dunias, eu não tenho tempo de assistir tudo. Não tem problema, assiste a partir dos 21 minutos e 30 segundos, tá? E aí, dali para frente, é importantíssimo que você acompanhe tudo o que aconteceu, porque eu gostaria que vocês comparassem as críticas que nós vamos estar fazendo aqui com a reunião para verificar se de fato nós temos razão ou não. E se nós não tivermos, não tem problema. Vem aqui, volta aqui no vídeo, deixa a sua crítica aqui nos comentários e vai ficar aberto ao público. Aí se você tiver razão, a gente vai dar razão. Se você não tiver razão, você vai ser respondido, tá? E assim funciona a democracia. Muito bem, senhores. As cenas que vamos descrever a seguir são lamentáveis, tá? Os conselheiros, eles fazem de tudo para tentar nos calar, não conseguem. Depois eles tentam nos limitar, também não conseguem. Infelizmente, esse é o comportamento que a gente vai começar a descrever a seguir, tá? Primeiro, para tentar nos calar, eles dizem que a gente havia perdido o prazo para a propositura, para fazer a proposta, tá? Segundo eles, teria que ser junto com a comunidade. Quem defendeu essa tese foi o conselheiro Vatia, a conselheira Leonor, a conselheira presidente. À medida que ia ganhando adeptos, ia deixando a gente preocupado, triste, porque a gente havia trabalhado tanto para estar preparado para aquela reunião e descobrir que, na verdade, estava tudo sendo colocado em xeque. Tá? Aí vocês vão observar que não vingou essa possibilidade. A reitora, inclusive, tentou colocar para a aprovação dos conselheiros a possibilidade de simplesmente não me ouvir, tá? Mas não vingou essa possibilidade. E depois vem então o conselheiro Uberlando. Eu vou abrir aspas, tá? Para não ser desonesto com ninguém e usar as palavras que ele falou na reunião. Questão de ordem, presidente. Eu pediria aqui que a proposta fosse colocada e o argumento feito, mas não discussão com contra-argumento. Temos objetividade nesse processo, presidente. Fecha aspas. Senhores, deixa eu explicar como é que funciona o processo de propositura. Primeiro vem alguém, faz a sua proposta, abre esse espaço para que pessoas possam dar manifestações, aderir às propostas, criticar a proposta. Havendo crítica, deve-se voltar para quem propôs para verificar se ele consegue rebater a crítica e assim sucessivamente até que se chegue ao amadurecimento das ideias e os conselheiros possam fazer votação consciente. Adonias, não chegou no amadurecimento. O conselheiro pode, inclusive, pedir vista do processo e levantar o processo, senhores. Não existe esse negócio de ter que ser tudo rápido. Não, conselheira, presidente, você não pode deixar com que tenha contra-argumento. Isso não existe, senhores. Era visível o desconforto deles com as nossas propostas, senhores. Aí você deve estar se perguntando, por que ele te pediu objetividade? Eu não sei, eu sinceramente não sei. Eu nunca extrapolei meu tempo que me é concedido no cronômetro, de modo que eu quero poder usar cada segundo desse tempo. E aí você deve estar se perguntando, Dunias, talvez foi porque a reunião demorou. Não, senhores. As reuniões do tipo dessa natureza, elas demoram em torno de 4 horas. Essa reunião foi até rápida. Se você for na última reunião de 2018 que aprovou o regulamento, foi aproximadamente esse tempo. É triste, é lamentável que a nossa liderança, a liderança do IFCO, a liderança do IFAM, juntas, elas possam estar arquitetando, calar
um conselheiro e assim eles possam demonstrar a verdadeira democracia que eles defenderam lá naquela reunião secreta. Infelizmente, é lamentável o péssimo exemplo que vocês dão para toda a comunidade. Então, pessoal, vamos dar sequência aqui. Agora eu gostaria de mostrar para vocês como que eles estavam fazendo, na verdade, o julgamento da minha pessoa e não o julgamento das minhas ideias. Eu gostaria que vocês se atentassem que quando a gente faz a proposta sobre a possibilidade de o candidato poder recorrer ao Consup e não à própria comissão, você vê praticamente todo mundo rejeitando essa ideia. Não, as atribuições já estão corretas, não tem nada que ter alteração. Está todo mundo rejeitando a nossa ideia só porque a ideia partiu da gente. Então vem o conselheiro Uberlando e pede licença para alterar a nossa proposta e praticamente ele muda um detalhezinho, senhores. Porque a gente queria que eles pudessem recorrer ao Consup tanto na inscrição, quanto na cassação da inscrição, quanto no resultado das eleições. Aí o Uberlando pega e tira a cassação da inscrição e deixa mantido somente a inscrição e também o resultado das eleições. E do nada, todo mundo se adapta à proposta. Ou seja, a proposta era minha, só foi alterado um detalhe e do nada a comunidade, todos os conselheiros aderiram à proposta. Isso só me chega à conclusão que, na verdade, quem estava sob julgamento era o Adonias e não as ideias do Adonias. Então, pessoal, vamos então entender a estratégia de refutação de nossas propostas por parte do Consup. Enquanto a gente levava nossas propostas, inclusive a gente teve todo o cuidado de encaminhar para os servidores, para os conselheiros, até antecipadamente para que eles pudessem avaliar. Enquanto a gente fez toda a fundamentação, do lado de lá, qual era a fundamentação deles? Era fazer uso do costume como a principal fonte do direito. Mais ou menos assim. Se eu dizia, olha, não pode colocar isso, eles respondiam, pode, porque o Instituto Federal de não sei da onde faz assim. O Instituto Federal de não sei da onde faz assim. Todos os institutos fazem assim. Era essa a argumentação deles. Eles não mostravam na legislação o amparo legal como a gente mostrava das nossas propostas. Bastava mostrar que o Instituto Federal fazia o que fazia. Só que eles esquecem que o Instituto Federal de não sei lá da onde responde por eles. Nós temos que se preocupar com o IFAM. Nós não temos que ficar fazendo papel de macaco imitando os outros, especialmente quando estamos imitando ilegalidade. O PAD, por exemplo, vamos pegar o exemplo do PAD, sugerir e retirar. Por quê? O artigo 15 da Constituição Federal deixava claro que para você vedar direitos políticos, somente naqueles incisos. Quando o procurador sugeriu, o nome já está dizendo, ele sugestionou incluir. E ele até explica por que sugestionou. Ele explica porque na hora de eleger a comissão, colocaram, né? Só que, do meu ponto de vista, para eleger a comissão, precisava colocar porque existia uma incompatibilidade. De repente, o cara está respondendo um PAD. E aí ele não poderia entrar. Por quê? Porque ele poderia vir a julgar o próprio chefe, que depois poderia fazer uma lavar a mão dele no sentido contrário. Existia aí uma incompatibilidade. Mas o que o procurador fez foi sugestão, ao contrário do que a presidente falou. Não, a gente não pode mexer. E o item 16 do parecer? Será que ela não leu o item 16 do parecer? Que tudo aquilo é colocado como sugestão e não como uma imposição? Refutaram nossos argumentos? Não refutaram nossos argumentos. Eu fiz uma proposta de fazer com que os candidatos eles efetivassem a inscrição sem precisar dos setores internos da instituição. Acharam um absurdo. Não, isso é mudança de valores, de mudança de
é ordem, mudar a alteração das ordens. Pois é, rejeitaram, né? Senhores, eu não propus o que propus do nada, tirando da minha cabeça. Por exemplo, a Lei 13.726, no parágrafo 3º, artigo 3º, diz que o Estado não pode querer cobrar dos seus cidadãos informações do qual ele já tem posse. Como é que eu vou cobrar documentação? Como é que eu vou cobrar declaração se já está comigo como Estado? Sem contar o risco que ele vai correr de ter que efetivar a sua inscrição dependendo dos outros. Você já viu isso? Dependendo da própria instituição. É prudente isso? Eles entenderam que sim. Eu entendi que não. Não é prudente. Aliás, eles não são prudentes. E o resultado já está aparecendo. O resultado de tudo isso. Já fizeram atos ad referendo, porque não quiseram nos ouvir. Eu falei, tira essa daí, tira esse item. Não, tem que ter, não sei o que. Tá aí, ó. Fizeram o ato ad referendo. Quem que tinha razão agora? Vamos lá. Quem é que tinha razão? A gente querendo evitar o problema e eles querendo pegar o problema por birra. Por birra. Por exemplo, com relação à paridade. Todo mundo, não tem paridade, não sei o que, tem paridade. A paridade se faz na medida em que você dá a possibilidade de votar, mas ninguém refutou o 1/3 da manifestação que está na lei. Ninguém foi na lei. Ou seja, para eles refutarem nossa proposta, eles não precisam citar nenhum artigo. Fica só as coisas da cabeça deles. Enquanto que a gente teve todo um cuidado, entendeu? Ou seja, agora nós vamos prejudicar nossos alunos por causa disso, porque eles não pensam nos nossos alunos. Aliás, até mesmo o aluno que estava lá presente reconheceu que havia uma falha para o aluno, mas devido ao monopólio do pensamento ali, ninguém é capaz de demonstrar os erros, as falhas. Então, pessoal, se você for lá no finalzinho da reunião, você vê, e quando eu estou tentando fazer com que a proposta do período eleitoral ele fique mais largo, porque 10 dias eu acho insuficiente, 10 dias, para que todo o Instituto Federal tire todas as suas dúvidas com os candidatos. Eles entenderam que não, porque o Instituto não sei de onde foi 12 e não teve problema, então não vai ter problema. Né? Então, assim, quando a gente estava fazendo essa proposta, apareceu 2 fake. Primeiro, chegaram a dizer que o dia 26 de abril era um domingo. Eu desmenti na hora, desmenti. Depois eu fui acusado de induzir ele ao erro. O professor conselheiro Uberlândio. Eu fui acusado de induzi-lo a cometer o erro. E depois ele disse que não, que ele foi induzido por mim, que na verdade caía no dia 25 os 90 dias. Senhores, vocês estão vendo na tela aí uma sugestão que eu quero que vocês façam no Excel de vocês. Pegue o dia 26 de janeiro, coloque esses 90 dias e some. E me diga se vai dar no dia 25 ou no dia 26. O dia 26 foi o que eu disse que caía. O dia 25 foi o que eles disseram que caía. Faça vocês mesmos o teste. Porque é mentira por cima de mentira e assim eles vão levando as argumentações dele para frente, fazendo com que o nosso processo seja todo um fiasco. E para finalizar, senhores, mais fake. Se vocês forem olhar lá no chat e vocês for... enquanto vocês estiverem assistindo, vai olhando as interações. E eu gosto de ficar olhando as interações, porque eu quero saber o que o pessoal está falando de mim, obviamente. Como conselheiro, eu preciso prezar pela minha imagem. E aí, a maioria ali são pessoas comprometidas com a gestão, que estão fazendo críticas por crítica, mas lá no finalzinho da reunião, vocês vão ver uma pessoa chamada Ederaldo Martins. Quando eu pego o nome dessa pessoa e jogo no portal da transparência, eu percebo que não existe nenhum servidor do IFAM chamado Ederaldo. Isso mostra a forma
como eles estão trabalhando. Enquanto que o lado daqui, a gente trabalha com transparência, com CPF, dando a cara a tapa. Do lado de lá, é com o obscurantismo. É na escuridão, é no perfil fake, que ficam fazendo acusações, dizendo que existia servidor, dizendo que existia pré-candidato dentro da minha casa, me dando orientações. Sendo que, na verdade, a pessoa que aparece naquele momento em que ela insinua é meu próprio sobrinho. Tanto é que eu chego a chamar ele de filho. Vocês vão observar lá. Mas não, eles dizem que não, eu estou sendo orientado para querer deslegitimizar as nossas propostas, para querer dizer que eu estou sendo tendencioso com determinado candidato. Senhores, eles estão se sentindo incomodados. Eles já estão se coçando todinho. Eles já estão mostrando os métodos com que eles trabalham. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês possam compartilhar esse vídeo, divulgar para o máximo número de pessoas, para que as pessoas possam despertar, para que nossos alunos possam perceber o quanto eles estão sendo preteridos, para que os nossos servidores possam perceber que eles não estão sendo convidados a participar desse processo. Eles querem fazer os senhores apenas de massa de manobra. Porque se eles olhassem vocês como cidadãos, verdadeiramente, os senhores eram para ter sido convidados a participar daquela reunião. Mas eu peço que vocês assistam a reunião, ainda que a posteriori, porque fica mais evidente, cada vez mais evidente, a agonia desse sistema que parece estar chegando ao seu fim. Muito obrigado. Valeu.